Olá, nono, tudo bom? Joinha? Então tá bom. Vamos continuar com a geografia agora, tá bom? Página 240. Foi aqui que eu parei, né? A Oceania Insular, o povoamento da Oceania Insular. O que foi diferente da Austrália e da Nova Zelândia, tá bom? Bom, primeiramente a gente precisa saber que nas ilhas da Oceania, a primeira coisa não foi a questão de criminosos, tá? Então, não foi para ter criminosos nessas ilhas. Foi a questão de receber missionários, baleeiros e comerciantes. Então, a intenção deles era ver o que tinha nessas ilhas para poder, como eu posso dizer, retirar os recursos dessas ilhas. Um exemplo, caçar as baleias que estavam próximas, criar sesmarias que são casas, né, onde eles deixam alimentos ou algo na qual os barcos podem parar e descansar. E também, né, a gente pode citar que foi uma questão de limite territorial. Ali também era mais fácil para eles chegarem ali próximo ao Japão, próximo à Indonésia. Então também era prático para eles. Então a questão geográfica das ilhas era fácil. Inicialmente, obviamente, foi muito lento, porque eram muitas ilhas. Então não tinha-se como chegar em todos os locais, tá? O contato, tá? Não foi um contato de guerra, como ocorreu com os maores depois, né? Os aborígenes, tá? Foi mais um contato, como eu posso dizer, um pouquinho mais devagar, um contato mais pacífico, tá? Porém, a maioria deles não tinha imunidade quanto a algumas doenças dos europeus e ficando doentes nessas ilhas com doenças vindas dos próprios maores, tá? O que levou à redução de muita população, tá? Tanto os maores ficaram doentes quanto os europeus ficaram doentes, tá? Foram ambas as partes, nenhum deles tinha. Porém, na década de 1840, Perdão, porque a aula de filosofia me esgotou demais, gente. Os chefes maores tiveram que assinar o Tratado de Haitang, tá? Onde ele cedeu à coroa britânica parte dos territórios. Esse tratado teve um conhecimento meio ambíguo, tá? Por quê? Porque garantia para os britânicos as terras, né? Os territórios dos maores, porém assegurava para os maores o direito à terra e usufruir a terra, ou seja, era dos britânicos, mas os maores podiam utilizar e usufruir da terra. O que aconteceu? O fluxo de população branca, né, principalmente inglesa, foi muito grande. E os maores não gostaram e começaram a guerrilhar contra a coroa britânica. Porque a coroa começou a retirar muitos recursos, né? Além de tirar recursos, começaram a vender as terras dos maores. Os maores ficaram revoltados com a venda de terras, tá? Por quê? Os novos colonos, eles pegavam essas ilhas, vendiam para a França, para os Estados Unidos, para terras assim mais ricas e davam elas como posse desses países, que hoje são possessões da França e dos Estados Unidos e Holanda, principalmente perto do século XX. E os maores perderam seus territórios nativos. A Nova Zelândia, tá? Ela tinha autonomia desde 1907, porque ela conquistou essa autonomia. Como que ela conquistou? Através de tratados, tá?
E após a Segunda Guerra Mundial, os países estavam mais fracos e ela acabou recebendo parte da população dos maores que estavam um pouco fragilizados. A partir da década de 70, o governo neozelandês, eles fizeram, tá, os maores a se esforçarem em assimilar a identidade maori ao país, tá? Então, ou seja, ou os maores virariam neozelandeses ou sairiam da Nova Zelândia. Acabaram entrando para a Nova Zelândia. Então, vendo tudo isso, tá? As áreas de ilhas viraram colônias da Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos por serem vendidas pelos ingleses, tá? A Alemanha, ela vai perder essas terras após a Primeira Guerra Mundial, tá? Vai ser dividido os seus territórios, principalmente pelas outras potências, inclusive Austrália e Nova Zelândia, tá? E Papua Nova Guiné. Porém, muitos indígenas acabaram sofrendo com isso, os que moravam nas ilhas, tá, da Alemanha. Missionários católicos, o que vira um problema principalmente agora, tá, e protestantes acabaram indo para essas ilhas e catequizando grande parte dos maores e os nativos e ensinaram a língua, que seria o inglês, para essa população, como se eles assim fossem bárbaros. Isso acabou virando um problema, principalmente para a Nova Zelândia. Depois da Segunda Guerra Mundial, ou durante ela, tá? Os arquipélagos da Oceania tiveram uma linha de frente de disputa com o Japão, tá? Porque o Japão desceu próximo à Oceania. E os aliados também, tá? Porém, os aliados eles saíram vitoriosos contra o Japão. Após esse conflito, tá? Iniciou-se uma descolonização, ou seja, essas ilhas começaram a ficar independentes. A Inglaterra, Estados Unidos, França começaram a perder força nas ilhas nas ilhas da Oceania, tá? Em 62 e 94, muitos territórios ficaram independentes. Samoa, Nauru, Fiji, Tonga, Papua Nova Guiné, Tuvalu, Ilha Salomão, a Micronésia. Então conseguiram porque a Europa já estava fragilizada devido à Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, Guerra Fria. Aproveitaram igual os países da África, tá? Outros territórios ficaram sob a potência, claro, dos Estados Unidos e da Polinésia Francesa e da Nova Caledônia. Nova Caledônia pertence à França, tá? Através de tratados ou através de acordos feitos entre eles. Alguns países independentes fizeram acordos, tá, com os Estados Unidos para ganhar lucro com isso e instalaram bases militares em seus territórios por conta da Guerra Fria, porque ali ficava mais próximo à União Soviética. Das 14 nações que a Oceania tem, Austrália e Nova Zelândia são as únicas que podem ser consideradas sobre o ponto de vista econômico, geopolítico internacional, ou seja, são as únicas que nós colocamos no IBGE. Tá? O IBGE não, desculpa, no IDH. São as únicas consideradas úteis e geograficamente estáveis para se pôr na lista do IDH. As outras não, porque são muito pequenas. As 12 nações restantes que nós temos dependem de outros países. Elas são muito pobres e não têm como se sustentar. Elas precisam de ajuda externa. A Oceania em si tem 14 nações. Só a Austrália e Nova Zelândia que conseguem se autodepender. Tá? As outras não. E como ela está agora no século XXI, tá? Essas 14 nações? A população cresceu, obviamente, mas cresceu mais em que lado? Vamos lá. Hoje nós temos
Nos lugares habitados, 42 milhões de pessoas. Um quarto, um quinto do Brasil, tá? A distribuição está assim, ó. Austrália, 24 milhões, Nova Zelândia, quase 5, Papua Nova Guiné, quase 9 milhões, e o restante estão nas ilhas, tá? A Austrália, devido ser muito grande, né, ela tem uma baixa densidade populacional, ou seja, muita gente se concentrada nas bordas e pouca gente no centro, por causa do deserto da Austrália e o deserto de Gobi, como vocês estão vendo aqui no mapinha de baixo. E o clima dela também é um clima muito seco, então a densidade demográfica da Austrália é muito ruim, tá? A Nova Zelândia também não tem uma densidade demográfica boa, apesar que ela tem muita floresta, principalmente a floresta tropical, tá? A área metropolitana de Auckland é a área que mais recebe pessoas, que fica na Ilha do Norte. São duas ilhas, né? A do Norte e a do Sul, ao longo da costa da Ilha do Sul. Ela tem muitos planaltos, tá? Nessa região, e planícies também. Já Papua Nova Guiné, a população se concentra mais, tá? Nos planaltos e ao redor da região metropolitana, que é de Port Moresby, que é uma região bem desenvolvida que nós temos em Papua Nova Guiné. Algumas ilhas têm sim infraestrutura, economia e tudo mais, mas não tem muita coisa a oferecer, tá? Com algumas exceções, os países, né, apresentam populações vivendo nas cidades, em especial sempre Austrália e Nova Zelândia, que é 85%. O restante prefere viver isolado. Em relação à questão de dinheiro, tá, e desenvolvimento econômico, Austrália e Nova Zelândia estão sempre na questão de alto índice do IDH. Tá? Sempre em sexto, quinto, porque a qualidade de vida ali é muito boa. Tá? As taxas de desemprego e criminalidade nessa região é muito pequena. A taxa de ganho salarial também é ótima. Outra coisa interessante ali é que muita gente ganha preços exorbitantes com o seu salário e eles valorizam os trabalhadores, tá? O fluxo migratório ali não é muito alto, tá? Eles recebem sim algumas pessoas, mas a população dali está ficando muito velha, o que gera um maior número de imigrantes, mas não é tanto não, porque é mais os Estados Unidos que procura, as pessoas procuram mais Estados Unidos e Europa, esquece da Oceania. E a Oceania é um cenário bacana para quem gostaria de ganhar dinheiro, tá? A expectativa de vida é alta, as pessoas vivem muito tempo lá, então nós temos uma população muito antiga, tá? Na Oceania. Quem chega lá trabalha principalmente como mão de obra, que é o primeiro tipo de emprego, e existem fronteiras, né, que o governo acaba querendo dificultar a entrada de imigrantes, mas não tem como. Eu tenho um casal que foi morar lá, né, inclusive a filha já nasceu, ele instala ar-condicionado. O salário dele lá dá em média de 12 a 14 mil reais. E ela faz unha. Está entre 6 a 9 mil reais, tá? Para vocês verem como a Austrália paga bem esses funcionários. Se vocês verem a pirâmide etária da Austrália e Nova Zelândia, é pirâmide etária de país rico, né? A base pequena, nascem poucos e a estrutura vai ficando larga em cima. Papua Nova Guiné já não é, ó. Base larga e estrutura baixa lá em cima. Nasce muita gente, porém morre muita gente, na página 246, tá? Aqui tem 2 exercícios, tá? Vou pedir para vocês responderem. Página 247 e 248. E nós temos aqui uma diversidade étnica muito grande, né? Nós temos aqui diversos tipos de habitantes aqui. Aqui na Oceania nós temos 1% da população mundial, tá? Porém, 22,9% das línguas mais faladas do mundo, principalmente na Melanésia e Micronésia, destacando-se 500 grupos étnicos, tá, da região.
Outro grupo que a gente tem é Papua Nova Guiné, que tem quase 800 grupos diferentes de pessoas que falam línguas diferentes, tá? Muitos deles têm vidas simples, vidas que cultuam os antepassados, porém vivem em isolamento, são famílias mais carentes, tá? São tradições milenares, tradições antigas, e não passaram muito pelo processo de urbanização e globalização. Então, com o tempo, a gente acha que ela vai deixar de existir. Como diz o filme O Último dos Moicanos, né? Eles acabam perdendo parte do que eles tinham. Vejam bem, aqui tem uma parte que fala texto, né, que existe descendentes de polinésios que já estão praticamente deixando de existir. E realmente isso é verdade, tá? Existem populações que vão deixar de existir justamente por conta disso. Tem chineses, inclusive, na Polinésia, porque foi colônia chinesa, tá? E nós tivemos um problema também com a questão indígena, tá, gente, na Oceania. Por quê? Porque todos os povos de lá têm autodeterminação. O que é isso? Eles não podem ser submetidos a nenhuma discriminação. Podem usar as suas terras e têm direito a qualquer ser humano à vida, tá? Porém, a situação varia de um país para outro na Oceania, tá? Houve um genocídio muito grande com essas populações. Nós vimos os aborígenes na Austrália, não foram respeitados, e a dívida, né, com os povos autóctones são povos nativos, que no caso eram aborígenes e maores, foi muito grande. Então, hoje, né, eles se aculturaram, aprenderam a língua local, né, estão se adaptando, mas muitos, infelizmente, têm depressão, passam por problemas com alcoolismo, não conseguem dormir muito bem, porque, infelizmente, lembram, né, do como foram torturados há muitos anos atrás. Mas existem políticas inclusivas que ajudam eles a superarem esses problemas. Uma situação muito próxima em Papua Nova Guiné, que fica ali em cima da Austrália, onde eles estão expandindo, né, as fronteiras de agropecuária para poder esses povos estarem se instalando nessas regiões. Tá? A Nova Zelândia ela está fazendo um renascimento maori para impulsionar essas pessoas a ter a sua cultura de volta. Nós temos 734 mil maoris na Nova Zelândia, que estão na maior quantidade no norte. A língua maori é ensinada nas escolas, tá? É como se fosse o inglês ou o espanhol de vocês, e é a língua oficial do país na Nova Zelândia. É maori e depois o inglês, tá? A dominação é maori, também é considerada o nome oficial da nação, e a cultura, eles estão aprendendo novamente quem acabou esquecendo a língua maori, tá? Ou seja, vocês estão vendo que eles estão voltando às tradições dos maoris. Tudo que eles perderam estão recuperando, né? Boa parte da economia deles, obviamente, são voltadas para indústrias pequenas nesta região, tá? 90% da produção industrial da Oceania é destinada para o consumo interno, ou seja, eles quase não exportam. A urbanização é em alto nível na Austrália e na Nova Zelândia, nas ilhas, obviamente, não. Exportam pouco, mas exportam produtos primários, tá? E geralmente jazidas de ferro, bauxita, diamantes, principalmente para a China. 35% das mineradoras estão encontradas na Austrália. As condições climáticas de lá dificultam a agricultura, né? É um clima muito seco, então geralmente eles estão modernizando a agricultura para ver se eles conseguem plantar situações diferentes. O preço, né, das matérias-primas são muito caras, mas lá eles são o principal exportador do kiwi no mundo, tá? A Nova Zelândia ganha nisso. Ela é um setor de mineração e gás natural, tem muita termoelétrica na Nova Zelândia. Ela acaba ganhando destaque por isso, acaba sendo
enquanto a Austrália é carvão mineral, a Nova Zelândia é termoelétrica. O setor de comércio também é extremamente alto, o turismo acaba recebendo muito dinheiro por causa da barreira de corais, tem indústrias alimentícias e têxteis, 40% da infraestrutura do país também recebe dinheiro justamente por conta do turismo, porém a agropecuária, como ovinos, tá? Bovinos, acabam não recebendo tanta importância, mas em geral também acabam agregando dinheiro para a Oceania. Tá? A parte das ilhas acaba não gerando muita coisa porque são muito pequenas. Tá? Vou pedir para vocês lerem os restantes dos textos, tá? E me enviar até quinta-feira à noite a página 254, também a página 255, 256 até as 6. Não pode responder todas, tá? 257 até a C. O pensar global, ou mãos à obra, é DPP. E fechamos a apostila de geografia com o nosso conteúdo de geo do quarto bimestre, tá? E filosofia vai faltar só um capítulo que a gente finaliza ainda essa semana. Tá bom, gente? Um abração para vocês e qualquer dúvida me perguntem lá no grupo, tá bom? Um abração e nos vemos esta semana, tá bom? Tchau para vocês.